Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Atlas Podcast. Meu nome é André Marra, eu sou um dos hosts desse projeto. Projeto esse que eu tenho o grande prazer de dividir com o meu Ricardo Alexandre. E pessoal, o episódio de hoje é super especial, fique até o final, tenho certeza que você vai gostar. E Ricardão, por gentileza, faça as honras do nosso convidado. Bom, é uma satisfação enorme e mais do que uma satisfação, uma honra recebermos o nosso convidado de hoje, que é economista, é cientista político, é um diplomata e atualmente ocupa a presidência do novo Banco de Desenvolvimento, popularmente conhecido como Banco dos BRICS. Marcos Trujillo, é um prazer tê-lo no Atlas Podcast. Seja bem-vindo. O prazer é meu, Ricardo e André. Uma alegria estar aqui. Muitíssimo obrigado. Marcos, uma questão que sempre me deixou perplexo é como um país com o tamanho do Brasil, com a nossa população, com a enorme potencialidade econômica, pode ter uma participação tão tímida no mercado internacional. Por que isso acontece? Quais eram os principais entraves? Porque sabemos da sua atuação brilhante à frente da Secretaria Especial de Comércio Exterior. Então, gostaria que nos falasse sobre os principais entraves que sempre fizeram com que o Brasil não ocupasse a posição que um país com o nosso tamanho, com o nosso potencial, deveria ocupar. Bem, Ricardo, essa é uma questão muito importante, particularmente se nós levarmos em consideração que de 1945 para cá, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, praticamente todos os milagres econômicos, então vamos lá, Alemanha e Japão, China desde 1978, a Espanha desde 1982, a Coreia do Sul desde os anos 70, o Chile em alguma medida, em todos esses milagres econômicos, você vai encontrar origens civilizacionais diferentes, vai encontrar regimes políticos diferentes, no entanto existe um ingrediente em comum. E esse ingrediente é o fato de que todos esses países se utilizaram do comércio exterior como uma plataforma privilegiada da sua inserção internacional, né? Eu vejo o caso, por exemplo, da Alemanha. Quer dizer, a Alemanha foi a principal exportadora do mundo da Segunda Guerra Mundial até 2009, né? O Japão, uma presença corporativa gigantesca no mundo, com a pujança das suas empresas, né? A China mais recentemente, a China que tradicionalmente foi um país muito fechado, né? A partir de 1978 abocanhando fatias cada vez maiores do comércio exterior até o contexto presente em que ela é a principal potência exportadora e importadora. Ou seja, há uma relação quase que umbilical entre crescimento econômico, a possibilidade de inserção internacional e a estratégia de comércio exterior. O Brasil foi muito dominado, eu acho que ao longo das décadas, pelas doutrinas de substituição de importações e a chamada teoria da dependência, né? Aquela ideia de que as commodities ao longo do tempo perderiam valor, os bens de maior valor agregado naturalmente ocupariam um espaço mais central, digamos assim, na economia política, né, do mundo, e permaneceu fechado ao longo do tempo, né? E aí foi se cristalizando, se ossificando, se consolidando como uma economia muito voltada para dentro. Você mencionou agora há pouco que eu estive à frente da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia. Até, eu lembro de ter feito um estudo em 2018, quando eu estava me preparando para assumir o cargo, sobre o grau de abertura das economias. E uma das maneiras pelas quais você pode medir o grau de abertura das economias é somar exportações e importações e ver o quanto dessa soma se representa de percentual no produto interno bruto em geral de um determinado país. Então, em 2018, o Brasil tinha mais ou menos 19% do seu produto interno bruto resultante da soma de importações e exportações. Só 3 países, de acordo com as estatísticas do Banco Mundial, àquela época, tinha um contingente menor. Cuba, Sudão e o Turcomenistão, ou seja, um país tradicionalmente muito fechado. Isso tem mudado ao longo dos últimos 3 anos e meio. O Brasil, ano passado, por exemplo, atingiu uma corrente comercial de $500 bilhão, 280 bilhões de dólares de exportações, superávit histórico recorde de 60 bilhões de dólares. Os números em 2022 continuam subindo. Do período de janeiro a junho eu vi que as exportações brasileiras estão cerca de 20% superiores
ao ano de 2021, que mais uma vez já foi um ano recorde. Então as perspectivas para o Brasil são boas, mais uma vez, o mesmo que vale para tantas outras áreas, né, da vida nacional, se nós fizermos a lição de casa. Exato. E esse nosso contexto agora, ele é especialmente delicado e, sem dúvida, causa um impacto brutal na economia. Eu me refiro fundamentalmente a um problema que temos na Europa, que era algo incomum, um conflito dessa envergadura desde o final da Segunda Guerra. Estamos vivendo uma pós-pandemia e, muito possivelmente, talvez como resposta à pandemia, os países estão em um momento de estagnação econômica, talvez revivendo aquele cenário dos anos 70 que era a estagflação, que era o cenário com que Reagan e Thatcher pegaram as economias. Até que ponto o Brasil, na sua opinião, está preparado para enfrentar isso, para enfrentar todos esses desafios, esse cenário peculiarmente complicado? Veja, Ricardo, eu acho que a sua descrição é perfeita. Nós estamos vivendo, na realidade, a convergência de uma série de fatores que são muito fragmentários. Você tem, de fato, uma situação geopolítica na Europa que talvez seja mais delicada desde a Segunda Guerra Mundial. Você tem a recuperação econômica ainda incerta, a possibilidade de Estados Unidos e Europa entrarem em recessão agora já em 2022. Um fenômeno associado a isso, que é o fenômeno da volta consistente da inflação. De cada $6 hoje em circulação no mundo, não existia há 18 meses. Então, houve uma grande expansão da base monetária. Muitos dizem que nós estaríamos vivendo uma reedição da estagflação dos anos 70, anos 80, mais, digamos assim, mais ampliada do ponto de vista de escala mundial. E há também, digamos assim, a Covid, que de certa forma ainda produz lockdowns, produz restrições, é o caso, por exemplo, de algumas regiões da China ao longo de 2022. Essa confluência de fatores ela é muito delicada, né? O Brasil fez uma série de digamos assim, acertos estratégicos ao longo do tempo, né? Conseguiu equilibrar bem a relação entre a necessidade de combater a pandemia, mas manter a economia funcionando. Se valeu muito do comércio exterior, particularmente para a Ásia, para manter um motor forte, né, da sua expansão econômica naquele ano difícil de 2020. O Fundo Monetário Internacional chegou a prever uma queda de 10% para o PIB brasileiro, mas a pujança do nosso agronegócio, a força das nossas exportações, mantiveram essa contração mais limitada. Cuidou dos mais carentes, ou seja, utilizou programas também fiscalmente responsáveis de auxílio, né, àqueles que necessitavam num momento de grande dificuldade. Isso se revelou, me parece, mais acertado do que em outras economias. Acho que a própria gestão da política monetária também esteve muito orientada ao combate da inflação, e essa é uma das razões pelas quais, por exemplo, hoje, nos Estados Unidos e na Europa, é possível perceber quase que uma boca de jacaré, ou seja, taxa de inflação maior do que taxa de juros, o que significa perda real de renda garantida ao longo do tempo, e fenômenos que a gente jamais imaginaria que poderia testemunhar, como, por exemplo, a inflação nos Estados Unidos maior do que a inflação no Brasil. Mas a situação ainda é bastante delicada, bastante desafiadora. Eu geralmente gosto de mencionar que o ministro Paulo Guedes, por exemplo, ele só foi ministro da Economia do Brasil durante 13 meses, né, ou seja, de janeiro de 2019 até fevereiro de 2020, porque desde então ele é um ministro de guerra. Ele tem que lidar com uma convergência de fatores fragmentários que se assemelham a uma guerra. E Marcos, até nesse sentido, na sua análise, nós temos aí 20 anos da denominação, né, do famoso bloco dos BRICS. E nós temos a China saindo ali de uma economia de 2 trilhões a hoje quase 19 trilhões, uma Índia crescendo uma média de mais de 5% ao ano. E na sua opinião, o que faltou talvez ao Brasil? Seriam reformas estruturais? Seria aquela velha questão que a gente fala de infraestrutura mesmo? Até eu vi um estudo recente do senhor em que se diz que a malha ferroviária brasileira ela seria o equivalente ao dos Estados Unidos depois da Guerra Civil. Sim, e se tirar a parte de ferro ainda e etc., a gente não fica com quase nada. Por que a gente talvez tenha perdido essas últimas 2 décadas desse impulsionamento? Veja, para retomar o ponto anterior, André, o Brasil permaneceu como um ator distante das chamadas redes globais de valor, das cadeias globais de valor, por conta do fechamento dessa economia, e foi um ator pequeno do comércio internacional.
ele é pequeno, seja no que o Brasil representa no total do comércio internacional, e como eu mencionava, o comércio internacional é também uma pequena parte do produto interno bruto brasileiro, né? Uhum. A gente mencionava que antes da atual gestão, 19% é muito pequeno, né? Muito pequeno. Então, me parece que alguns outros BRICS pegaram a onda da globalização numa curva ascendente que acabou os levando a arremeter no seu desenvolvimento, no seu crescimento econômico. Realmente pensar que há 20 anos a China tinha uma economia de 1,7, 1,8 trilhão de dólares e hoje é uma economia de 19, 20 trilhões de dólares, é um fenômeno muito impressionante. Você mencionou também a Índia corretamente. Nos últimos 5 anos antes da Covid, a Índia cresceu a taxas percentuais superiores à da China. E se você tirar 2020, levar em consideração 2021 e o que se projeta para 2022, essa tendência continua. Ou seja, a Índia também cresce de uma maneira muito vigorosa, o que significa um empuxo importante para a economia mundial, porque nós estamos falando aqui de um país que logo, logo vai ultrapassar a China como nação mais populosa do mundo, né? Quer dizer, disse que nos próximos 10 anos nós seremos testemunhas desse eclipse em que a Índia se torna maior do que a China do ponto de vista populacional. O Brasil permaneceu uma economia fechada, teve um contexto muito favorável ali naquela sincronia entre crescimento da Ásia, crescimento da China, aumento das exportações brasileiras, um cenário internacional razoavelmente estável que poderia ser utilizado para as reformas estruturais. A sabedoria diz que é melhor você trocar o telhado quando está fazendo um dia de sol e não quando está chovendo. Infelizmente, essa não é a realidade. Às vezes a gente faz reformas porque a gente precisa fazer e não necessariamente porque a gente enxerga nelas algo que seja estratégico. Nós não fizemos e, portanto, a gente agora tem que correr atrás do tempo perdido. Nós temos mais do que um carinho, nós temos uma verdadeira afiliação ao liberalismo, tanto eu quanto o André, e nós percebemos que existe agora um forte retrocesso em ideias liberais. Ao menos a agenda liberal no Brasil, pode-se dizer que ela não conseguiu ser implementada, fosse pela pandemia, fosse por uma série de outros fenômenos até de ordem política, não conseguimos ter o avanço que gostaríamos nessa agenda. E percebemos ainda, com profunda consternação, que o mesmo está acontecendo nos Estados Unidos, o mesmo está acontecendo na Europa de uma maneira geral. Essa impressão é correta, na sua opinião? E eu perguntaria, eu sei que essas perguntas são terríveis, porque envolvem futurologia, mas ainda há um futuro para o liberalismo? Ainda é uma agenda que precisa ser implementada? Ou, na sua opinião, ela vai realmente, talvez até vítima dessa reconfiguração de cadeias de valor, ela vai ficar cada vez mais submetida a uma agenda protecionista em que não tenha, o livre comércio tenha cada vez menos voz? Sim. A democracia representativa, a economia de mercado, né, o Estado de Direito, né, são pilares fundamentais daquilo que a gente poderia chamar de uma ordem liberal democrática, né? É importante que a gente, eu acho, para aqueles que abraçam o liberalismo, ver a agulha se mover na direção correta. Ou seja, que é você aumentar o seu ingrediente de cada uma dessas três categorias que eu mencionei. Hoje, no mundo, eu acho que é um recrudescimento do protecionismo, né? Um aumento do protecionismo comercial, há um flerte novamente com políticas de substituição de importações, há um flerte, mais uma vez, aquilo que agora está sendo chamado de precaucionismo, ou seja, você deve substituir a eficiência econômica por aquilo que você considera que é um comércio com o seu amigo, um comércio necessariamente com a sua região. Eu vejo tudo isso com grandes dúvidas, porque me parece, mais uma vez, baseado na experiência histórica, né, que a globalização, a abertura comercial, a promoção das exportações, participar em redes de produção em que há não apenas o compartilhamento das experiências, mas também o aprofundamento de especialidades, sempre foram receitas muito mais exitosas na produção de crescimento econômico. Mas eu acho que esse seu diagnóstico me parece correto, quer dizer, em vários cantos do mundo, né, países, né, que
sempre abraçaram, né, ideias liberais, ideias de mercado, economia de mercado, há uma certa retração, que eu acho que é uma retração cujo principal efeito será a diminuição do desempenho da economia mundial, a subperformance da economia mundial. E a culpa disso, se é que dá para dizer, seria a pandemia? É ela que exigiu essa intervenção ou antes já tínhamos essa tendência? Eu acho que é uma confluência de fatores, né? Por exemplo, a grande recessão de 2008, né? A queda do Lehman Brothers, aquilo gerou uma ojeriza ao que muitos chamavam de liberalismo 2.0, né? ou de globalização 2.0, então uma resistência à globalização, aumento das forças desglobalizantes, aumento das tendências protecionistas. Uma das características, né, desse cenário mundial desde 1945 para cá é que, em geral, o comércio internacional cresce a proporções superiores ao do PIB mundial. Mais uma vez, como o comércio exterior puxa. De 2008 para cá, essas duas linhas meio que se cruzaram, né? Quer dizer, o comércio exterior caiu, isso afetou o PIB mundial. Se você tem uma situação em que o PIB cresce mais do que o comércio internacional, você vê que é um aumento do protecionismo comercial no mundo. Isso é ruim, porque aí, engraçado para um país, para o Brasil, que teve fechado durante tanto tempo, você recebe os sinais errados, né? Mas, mais uma vez, aqui eu espero que o Brasil esteja na contramão, numa dinâmica contracíclica. Parece ser o caso em tantas outras dimensões, como é o caso da inflação, né? E me parece também que do crescimento econômico. Eu espero que isso aconteça também do ponto de vista do apego, do afinco brasileiro em relação aos princípios de abertura econômico-comercial. Tomara. Tomara. Né? Fazemos votos que seja assim. Sim, mesmo porque, quer dizer, para além do comércio, o Brasil tradicionalmente é um país que tem uma pequena taxa de poupança como percentual do seu PIB. Ele é um país que tem muito a se beneficiar com o ingresso de investimentos estrangeiros diretos. Se os outros começam a se fechar, aumentar restrições, etc., então nós temos aí também interrompido uma fonte importante, né, da construção de infraestrutura de longo prazo, de geração de capacidade produtiva de longo prazo. Então, me parece que economias abertas são economias mais prósperas. Perfeito. Nós tivemos recentemente, posso dizer, talvez um debate a respeito do que alguns chamavam de ocaso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não seriam mais a maior economia, seriam ultrapassados em breve pela China, talvez isso se confirme, inclusive. E a reboque disso discutiu-se algo, mas aí já há muito mais tempo, sobre uma reconfiguração mundial em que nós não teríamos mais a importância para o Brasil, por exemplo, que os Estados Unidos já tiveram, porque o Brasil negociaria muito mais com emergentes. Isso era classificado como uma tendência. Sabendo que o senhor é, sem dúvida, a maior autoridade brasileira no tema, eu perguntaria, esse diagnóstico da importância dos emergentes num plano mundial, ele realmente se confirma? Isso deixa de ser tendência e é uma realidade? Veja, Ricardo, os Estados Unidos são uma economia muito importante. É a maior economia do mundo do ponto de vista do PIB nominal, né, ou seja, 25 trilhões de dólares. É um país que deposita, juntamente com o Japão, com a China, com a Coreia do Sul, com a Alemanha, um enorme número de patentes na Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Ele tem uma moeda que é referência para trocas internacionais, para transações, para consolidação de balanços patrimoniais. As bolsas de valores, por exemplo, os mercados financeiros nos Estados Unidos são muito sofisticados, são muito profundos. As bolsas de valores representam, às vezes, um múltiplo maior do que a própria totalidade do PIB da economia americana. Então, enfim, é uma economia muito pujante. Nós não precisamos passar muito tempo discutindo isso. Agora, é verdade que projeções lá atrás, o André mencionava agora há pouco os 20 anos dos BRICS, né, da primeira vez que o conceito apareceu. É verdade que as grandes economias emergentes estão abocanhando fatias cada vez maiores do PIB global, né? Tem uma comparação que eu gosto sempre de fazer, que é o seguinte: se você levar em consideração o chamado G7, né? Então, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá, hoje eles representam um produto interno bruto combinado, medido pela paridade do poder de compra, de
49 trilhões de dólares. Né? Agora, se você levar em consideração o PIB combinado do que eu chamo de E7, as 7 maiores economias emergentes do mundo, medido também pela paridade do poder de compra, então vamos lá, China, Índia, Brasil, Indonésia, Rússia, México e Turquia, são 60 trilhões de dólares. Então, mais esse não é o PIB medido pelo dólar corrente, porque ele fica muito sujeito às oscilações cambiais. Agora, medido pela paridade do poder de compra, o E7 já é 20% maior do que o G7. Fascinante. Aí muitos vão dizer o seguinte, não, mas isso se deve à hipertrofia da economia chinesa, porque a economia chinesa é muito grande. Ora, se você tirar a China do E7 e você tirar os Estados Unidos do G7, o E6 ainda assim é maior do que o G6 e isso está longe de ser apenas um fenômeno relacionado à China. E o que isso significa para o Brasil? Significa cada vez mais você vai negociar com esses países emergentes, até por conta dos nossos perfis de vantagens comparativas. Né? Quer dizer, o Brasil é um grande produtor de alimentos, é um grande produtor de matérias-primas minerais, e essa é uma das razões pelas quais eu gosto de fazer essa lista. Acho que eu já incorporei, já repeti tantas vezes que eu sei de cor. Em 2021, o Brasil exportou mais para Singapura do que para a Alemanha, mais para a Coreia do Sul do que para a Espanha, mais para a Malásia do que para a Itália, mais para a Tailândia do que para a França, e mais para a China do que para os Estados Unidos, a União Europeia e o Mercosul juntos. Então são números realmente assim, muito grandes. Hoje praticamente metade do comércio exterior brasileiro está direcionado para a Ásia, não apenas porque é na Ásia que se concentram os principais contingentes populacionais do planeta, mas também porque é a região onde você identifica as taxas mais vertiginosas de crescimento econômico. Né? Eu acho que essa é uma boa notícia para o Brasil, sobretudo se ele conseguir utilizar estrategicamente esses excedentes vindos do comércio exterior para diversificação e agregação de valor da sua economia. Né? Eu acho que essa, talvez a grande oportunidade, eu tenho chamado essa oportunidade, Ricardo e André, de a janela ricardiana. Né? Quer dizer, no começo, você sabe, conhecem bem, os liberais conhecem bem, né? o Davi Ricardo, né? O grande economista britânico da primeira metade do século XIX, que falava sobre o universo das vantagens comparativas. Né? Então, muitos, por exemplo, os economistas da teoria da dependência diziam que as vantagens comparativas haviam acabado, ou que decretam que um país se torne uma economia agrária ou básica durante muito tempo. Na realidade, a vantagem, a janela ricardiana que aparece com a emergência da Ásia, permite para países como o Brasil uma situação de acumulação de grandes superávites comerciais que podem sim podem representar o excedente necessário para a diversificação da economia. Precisa ter estratégia, precisa saber fazer saber agregar valor em outras dimensões. Me parece que isso é muito mais propício fazer, né, numa situação em que você tem essa conjuntura internacional favorável, do que fazer isso, digamos assim, numa situação de déficits comerciais sustentados ao longo do tempo. Que não se confirme aquela frase do Roberto Campos, que o Brasil não perde uma oportunidade de perder oportunidades. Que ela não se faça valer agora. Não podemos deixar isso acontecer. E Marcos, dando um passinho atrás ali no âmbito mais pessoal, nós sabemos que você tem uma passagem pelo Itamaraty ali, logo após a faculdade, e por que o Ministério das Relações Exteriores, como que se desenvolveu até a chegada no Banco dos BRICS, e como foi nessa questão pessoal? Minha vida, enfim, minha vida tem sido muito abençoada, né? Eu estudei num colégio muito bacana em São Paulo, sou paulista, né? Estudei no Colégio Batista Brasileiro, que tinha uma influência grande de americanos, de canadenses. Comecei a estudar inglês, fui estudante de intercâmbio nos Estados Unidos quando tinha 15 anos de idade. E é interessante, né? Quando você está no exterior, eu saí pela primeira vez do Brasil quando eu tinha 15 anos. E quando eu estava lá fora no colégio, né, ou em outras atividades, o pessoal me pedia, fala um pouco sobre o seu país, fala um pouco sobre o Brasil, né? E aí quando terminava, alguém dizia uma palavra gentil do tipo, puxa, você é um excelente representante do seu país, você devia ser diplomata. Então aquilo foi inculcando. Eu não tenho nenhum diplomata na minha família, mas eu fiquei muito com isso na cabeça. E depois fui me informar sobre a carreira. Eu decidi então prestar o concurso do Instituto Rio Branco.
estudava economia e sociologia e política naquela época, consegui entrar, fiquei 10 anos no Itamaraty, depois tive convite para ir para iniciativa privada, nunca mais voltei, mas é uma casa assim, muito importante, com um estoque, né, de talentos e cérebros, não apenas hoje, né, mas ao longo do tempo, que todo mundo reconhece. O Ricardo mencionava agora há pouco o Roberto Campos, né, que é um deles. Então, é algo que me honra bastante. Então, eu tive essa experiência no Itamaraty, trabalhei na área de ciência e tecnologia, trabalhei na área de diplomacia multilateral, servi na delegação do Brasil na ONU. Foi algo bastante importante. Depois fui para o setor privado, nunca perdi vínculos com a academia, né? Fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado. Depois, em 2010, ajudei a fundar um centro sobre BRICS na Universidade de Columbia, em Nova York. Dei aula lá durante bastante tempo. Então, eu acho que, enfim, viver um pouco essa situação em que você, às vezes, usa o chapéu da universidade, um pouco do setor privado, um pouco do governo, enriquece o percurso e enriquece a contribuição também que você pode dar para cada uma dessas instituições onde você passa. E, considerando a sua função atual como diretor do Banco do BRICS, sobra tempo para leitura, sobra tempo para literatura? É possível ainda cultivar hobbies ou é avassalador demais? Como que é essa rotina? Eu estou sempre lendo, mas eu confesso que eu diminuí, assim, em tempos recentes, aquilo que você pode ler de mais fôlego e você lê mais, digamos assim, o ciclo de análises cotidianas, né? Porque nós somos... É uma pena, né? Mas é a vida também, que você tem que responder a muitos dos desafios que vão se apresentando a você. Então, enfim, sou um grande consumidor de jornais, né? De revistas especializadas em economia, política internacional. Mas continuo lendo também. Que bom. Sobra tempo, felizmente. Continuo lendo. Tô lendo menos ficção do que eu gostaria, mas... Espetáculo. E para não avançarmos também no seu almoço, aí vou pedir a saideira. E a minha pergunta seria: quais as suas perspectivas para a nossa economia, para o Brasil daqui 10 anos, o que espera e o que seria fundamental para que a gente fizesse hoje para que a gente garantisse esse futuro esperado? Eu acho que é uma conjunção de reformas estruturais, né? O Brasil tem que avançar bastante no ambiente de negócios, né? Porque nós estamos observando no mundo, André, uma espécie de reconfiguração das redes de valor. Muitos acham que ela se orienta a partir de uma bússola geopolítica, outros acham que ela se orienta por conta de alianças específicas que se possam fazer. Na minha opinião, os principais campos magnéticos dessa reconfiguração são a evolução de algumas economias. Por exemplo, a economia da China. A economia da China não é mais uma economia de baixo custo. Ela não é necessariamente mais uma economia de produção de bens manufaturados de baixo valor agregado. Ela está em algumas das áreas mais competitivas de setores intensivos em tecnologia, né? Então, uma parte importante dessa manufatura, que ainda onde o fator trabalho determina uma parte importante, né, do custo final, essas atividades estão se migrando para outros países, para o Vietnã, para a Malásia, para Myanmar, para a Índia, né? Então, isso tudo cria desafios adicionais a um país que quer... Eu não gosto muito da expressão reindustrialização, eu gosto da expressão neoindustrialização, para não cometer os erros do passado, que estão muito calcados na ideia de substituição de importações. Então, mas há uma oportunidade aqui significativa, e essa oportunidade será tanto melhor aproveitada se nós tivermos um ambiente de negócios que seja facilitado. Então, é mais difícil você atrair investimentos diretos e se constituir como elos nessas novas redes de valor se você tem uma legislação tributária que não é conducente a novos investimentos. Se você tem uma complexidade legislativa que não é conducente a novos investimentos. Se você tem uma legislação trabalhista que não é conducente a novos investimentos. Se você tem uma política, né, de, por exemplo, bitributação que não é conducente a novos investimentos. Então, essa questão da melhoria do ambiente de negócio, do ambiente econômico, Brasil, né? É muito importante. Ele não desapareceu. Houve um avanço brutal em anos recentes em marcos
legais que permitem mais investimentos em infraestrutura, né? Como todo mundo sabe, o investimento em infraestrutura é exponencial para o crescimento econômico, né? Há aí já trilhões de reais encomendados ao longo da próxima década que vão fazer com que a gente possa recuperar um pouco do tempo perdido. Eu acho muito importante fazer acordos de comércio e investimentos internacionais, né? Eu fui um dos negociadores do acordo Mercosul-União Europeia, torço para que ele seja implementado, torço para que o Brasil faça acordos com outras regiões do mundo, porque no futuro, no presente já, não é apenas sobre tarifas e cotas, mas são sobre padrões, digamos assim, de propriedade intelectual, de compras governamentais, de respeito ao meio ambiente que vão sendo adotados. E se o Brasil participa, ele ajuda a construir essas regras e não apenas ser um polo passivo quando alguém quer impor algo a você. Então, muito importante essa questão dos acordos comerciais também. E, mais uma vez, eu acho que saber utilizar isso que é um diferencial tão importante do Brasil hoje, que é o Brasil é uma superpotência do agronegócio. O Brasil é interessante, o Brasil é uma superpotência ambiental e é uma superpotência do agronegócio. Eu me lembro que eu fiz uma viagem, eu acompanhei o presidente da República em 2020, no começo de 2020, na sua visita de Estado à Índia. E fiz um discurso falando sobre a importância do aumento do intercâmbio de alimentos entre o Brasil e a Índia, porque, enfim, as complementaridades aqui são muito fáceis de identificar. E saindo da Índia, eu passei pelo INSEAD na França. Tinha um convite para ir lá, a grande escola de negócios da França, né, que é o INSEAD. O principal professor de estratégia do INSEAD é um indiano. Quando ele me viu, ele falou assim: puxa, Marcos, que prazer te ver. Gostei muito do discurso que você fez lá em Nova Delhi e eu tenho certeza que o comércio Brasil-Índia vai ser o principal comércio de água do mundo. Ele falou em inglês, né? Falou, the most important water trade in the world. Eu até pensei comigo mesmo, né? Será que algum termo técnico que eu não conheço? O que é water trade que eu não entendi? Mas o argumento dele era o seguinte, que, por exemplo, a Índia tem muita dificuldade em utilizar água porque tem pouco acesso. Quer dizer, a capacidade hídrica da Índia é pequena quando justaposta às suas necessidades. Na composição da utilização de água para os países, o que vai para a agricultura em geral é muito maior ao que vai, por exemplo, para a higiene, né, para saneamento. Então é uma decisão aqui que você tem que tomar. E no caso do Brasil nós temos água abundante. Eu comentei isso com um grande especialista do agronegócio e ele estava me dizendo o seguinte: Marcos, você sabe por que, por exemplo, a China importa tanto milho? Perdão, por que a China produz tanto milho internamente e importa tanta soja? E ele estava me dizendo que é porque para você produzir 1 tonelada de milho, você precisa essencialmente de apenas 1/4 do que você precisa para produzir 1 tonelada de soja. Então, na realidade, você está exportando soja, você está exportando também a sua água, que é uma fonte renovável, que o Brasil tem em abundância. Então, saber utilizar, mais uma vez, esses recursos para as oportunidades que se abrem no mundo é o que vai fazer a diferença para o Brasil num espaço que eu acho que, por exemplo, de 1 década e meia, pode utilizar para se tornar um país de renda per capita superior a $20 mil. Eu acho que é isso que a gente tem que almejar. Com certeza, que espetáculo. E gostaria de agradecê-lo novamente por uma conversa tão inspiradora e tenho certeza que o pessoal em casa também gostou. Foi um prazer, é uma honra. Claro que quando se começa um podcast caseiro como é o nosso, jamais se espera trazer alguém com a sua envergadura. Então, para nós foi uma satisfação imensa, né? A realização de um grande anseio. Muitíssimo obrigado. Obrigado. O senhor é uma das figuras mais brilhantes do Brasil contemporâneo, digo isso sem nenhum favor. E mais do que isso, acredito que os trabalhos que foram feitos já desde a Secretaria Especial de Comércio Exterior fazem com que todos nós sejamos muito gratos à sua atuação. Obrigadíssimo por todo o trabalho e por ter participado dessa conversa. Obrigado pela oportunidade, Ricardo e André. Muito obrigado. Até logo.